Ótima tarde, pessoal, como vocês estão? Estamos novamente aqui em mais um episódio, o episódio 13 já do Concast, junto com a Beatriz. Eu sou o Felipe Carvalho. Eu sou a Beatriz Barbato. E hoje vai ser um podcast incrível e imperdível para quem está querendo desenvolver exatamente esse trabalho, que é o quê? O desenvolvimento do teu marketing pessoal na internet. E nós temos aqui um convidado hoje espetacular. Eu só tenho esse termo para usar aqui em relação a quem está aqui presente hoje. Queria passar a palavra aqui para o Anderson Zanquim. Muito obrigado pela presença no nosso podcast. Se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho do... Eu sei que você tem muito currículo, mas fala um pouquinho de quem você é. Para quem ainda não conhece, que é pouca gente. Nossa, olha, eu tô lisonjeado, tô me sentindo em casa aqui. Gratidão pela oportunidade, Felipe, Beatriz, por eu estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do meu trabalho. É sempre bom aprender um pouco com vocês, eu também compartilhar o meu conhecimento. Basicamente, o meu trabalho é ser especialista na área do marketing pessoal, mas através da marca pessoal. Então, nós fazemos o quê? A gestão do personal branding. Então, nós cuidamos para que você se torne o protagonista e influenciador do seu negócio. Que legal. E conta um pouquinho da tua história, Anderson. De onde você já passou? Quem é o Anderson aí na essência? Perfeito. Eu comecei em televisão, na verdade, né? Um pouquinho antes, na verdade, teatro, né? Com 10 anos de idade, eu gostava de aparecer muito comunicativo. Eu fui estudar teatro para dar uma dispersada na energia. Foi a forma como minha mãe achou de controlar ali a minha forma de me comunicar. Isso foi até meus 18, 19 anos. Até que chegou um tempo, meu pai falou, precisa fazer uma faculdade. Chegou a hora de você agora estudar. Eu falei, poxa, eu estudei teatro, eu quero fazer televisão e cinema. E aí foi que eu consegui. Fui estudar televisão e cinema. Trabalhei muito nessa área de comunicação, né, como ator. E aí chegou um dia que ele falou, agora eu quero um diploma mesmo, eu quero que você vá se formar em alguma coisa. Aí eu fui fazer jornalismo. Então eu tive uma carreira aí em televisão por 11 anos, né, foram 5 emissoras de TV do interior, em Jundiaí, fiz vários programas de televisão. E sempre na área da comunicação foi que eu fiz a minha carreira, né? Fui muito grato, muito feliz nessa área. Só que em 2016 eu comecei a entender que eu gostava também de lidar com pessoas no dia a dia. E aí eu comecei a entender que muito mais do que o CNPJ das empresas e o trabalho que elas desenvolviam era o CPF. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de desenvolvimento pessoal. Aí que eu comecei a trabalhar o marketing, mais o marketing pessoal, mais propriamente dito, e aí a carreira começou a acontecer, eu comecei a desenvolver pessoas. Foi uma época em que a internet estava bombando, as pessoas estavam em polvorosa para se tornarem influenciadores digitais, então eu surfei numa onda, eu tive o meu momento ali também na internet, fiz bastante coisa, né? Vendi muitos produtos através do meu perfil, da minha rede social, e eu comecei a transformar pessoas para que elas fizessem isso também. Então eu acreditava que todo dono, proprietário de uma marca, de uma empresa, independente do tamanho, ele podia ser o protagonista daquilo, o influenciador daquilo. E aí que eu comecei a trabalhar a marca pessoal e o marketing pessoal. Então vocês já viram que hoje o nível vai ser altíssimo, então fiquem ligados que o Anderson vai dar várias dicas para vocês aqui de como vocês devem usar a rede social ao seu favor. A gente sabe que o mercado do futuro, a gente já falou no último episódio sobre marketing digital, que é a internet. Então, né, Bia, o que você fala aí para a galera que está querendo entrar nesse mundo, querendo ficar famoso? Essa é a grande realidade, né? Com certeza. Não é só o ficar famoso, porque a gente sabe, a empresa que não está no Instagram, não está na internet, não existe hoje, né? Então é isso que a gente quer passar para vocês. A gente quer deixar essa informação, consultor, cliente, outro ramo que seja, a gente quer realmente passar essa informação para vocês crescerem na empresa de vocês também, né? É isso. Então, como a gente sempre começa o nosso episódio aqui de podcast, e a gente é um podcast voltado a consórcio, nada mais natural de que a gente sempre fale um pouquinho sobre o que é consórcio, como você pode utilizar a ferramenta, né, Anderson? Opa! Então, e como você pode, aí vai ser a segunda parte do nosso programa, a internet, principalmente para quem é consultor que está assistindo a gente, que a gente sempre tem bastante consultor acompanhando o nosso trabalho, como você pode usar a sua marca pessoal associada à sua venda na internet. Então você sabe que a internet é um mercado bem amplo. Fala um pouquinho, Bia, pra gente em relação ao podcast, ao consórcio. Bom, como eu já tinha falado, sempre eu que falo, né? Então por isso que eu sempre pergunto, eu sempre falo pra Bia, porque a Bia, além de ser muito inteligente, muito CDF, ela sabe falar obrigada. certinho as coisas, assim, sabe? Eu vou aprender agora também. Você vai aprender um pouco mais do que comigo. Vamos lá. Vamos lá, o consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem para comprar um determinado bem, seja móvel, imóvel ou serviço.
Quais tipos de... Até acabei te falando, né? Qual o tipo de consórcio que nós temos? Nós trabalhamos com consórcio de imóvel, de veículo, seja o carro, seja um caminhão, um trator, enfim, tudo. E o serviço, seja uma cirurgia plástica, você pode... Viajar, desculpa, sumiu a palavra. Viajar, dá para fazer muita coisa também. Uma festa, casamento, enfim, muita coisa dá para fazer também. Vamos lá. A gente tem um lema que é o próprio slogan da empresa, que é assim, com o consórcio da Demicon, é lógico que dá. Então tudo que você imaginar na vida que você queira fazer de realização, a gente consegue através do consórcio. O que dá para fazer, eu vou ficar o podcast inteiro falando que dá para fazer. Eu não sabia que dava para fazer, por exemplo, cirurgia plástica, viajar. Eu achava que realmente se resumia a imóvel ou realmente móveis. Sim. O consórcio, na verdade, na origem sempre, né, o básico é a compra e venda de um bem, ponto. Então você tem que estar sempre alinhado a essa questão, e é o que a gente chama de papai e mamãe. Só que a Demicon, ela conseguiu destacar hoje no mercado com as variedades e as possibilidades que tem de utilização de crédito. Então hoje você consegue, dentro do consórcio imobiliário também, ser bem flexível. Você pode construir, reformar, investir, vender tua carta contemplada, participar de leilão de imóveis, fazer vários processos dentro do próprio consórcio imobiliário para fazer uma alavancagem financeira. Então, muito cliente tem essa visão exatamente que você teve. Ele chega na nossa frente lá e fala, Felipe, então, o consórcio eu não gosto muito não, porque eu não estou a fim de comprar alguma coisa. Tá, mas você não precisa comprar. Você pode guardar dinheiro, você pode investir, você pode deixar o dinheiro rendendo, você pode vender a tua carta e ter um lucro na venda da carta. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer em relação ao consórcio, né? E como a Bia falou, né, até na parte de veículos também é muito interessante hoje que a Demicon está se expandindo muito para a parte rural. Então a gente consegue fazer maquinário, a gente consegue fazer construção de silos, a gente consegue comprar boi. Hoje comprar boi, a gente consegue comprar boi com consórcio. É uma coisa meio maluca, mas dá. A gente tem muita variedade de crédito. Legal. E fora que você consegue comprar jet ski, barco, helicóptero, avião. E lógico, com as suas regras, né? Que não existe, cada um tem uma política de crédito para cada execução, né? Mas dá para fazer. Então é só trazer a proposta para a mesa aqui pra gente que a gente consegue explicar para vocês. É uma característica até do brasileiro, né? Às vezes não conseguir guardar dinheiro e de repente ele não entende de investimento. De repente essa é uma possibilidade dele também rentabilizar, guardar e de repente trazer um bem para ele, né? Exatamente. E é aquele boletinho amigo, né? Ou quando a gente tem um boletinho para pagar, o brasileiro gosta do boleto, né? Aí não falha. Então a gente tem até uma questão de educação financeira para aquele cara que não tem controle financeiro, usar aí o boleto da Demicon para forçar você a guardar dinheiro. E tem a questão também daquela pessoa, não, mas e se eu guardar R$300 por mês, eu posso comprar meu imóvel. Mas gente, o imóvel que é 150 mil hoje, ano que vem não vai ser o mesmo valor. E aí o consórcio atualiza também com a taxa do INCC. E se chegar no fim do meu consórcio, eu não quiser comprar mais nada, eu já comprei meu imóvel, de repente eu fui contemplado, o que eu faço? Se você não comprar seu imóvel, você consegue pegar seu dinheiro. Todo? Corrigido, Caramba. no final do plano. Então é um investimento. Exatamente. Olha. Então a gente pode tratar hoje sim consórcio como investimento, e isso é uma questão polêmica, porque muita gente não considera o consórcio como investimento. Sim. E o consórcio sim é um investimento. Investimento, na regra da palavra, é quando você coloca o dinheiro e tem um retorno financeiro em cima. Sim. E isso é bem possível hoje dentro da Demicon. Hoje é polêmico mesmo, porque se a gente fala é investimento, muitas pessoas vão falar que não é. Olha. E a gente tem várias. E a gente só não briga com as pessoas. A gente deixa as pessoas achar que não é e tá tudo bem. Não faça, deixa as outras fazerem, ver e provar que é investimento, né? Exatamente. Tem muita gente ganhando dinheiro aí no processo. Sim. Então a gente tem várias formas hoje. Um mercado que está muito forte é a compra do bem para botar na locação no Airbnb. Né? Então tem muita gente que consegue entrar hoje num plano, pode até ser numa carta contemplada, que a gente também já tem para aquele cara que é imediatista, que gosta da urgência, a gente tem como ter essa solução da carta contemplada para ele comprar ali pagando um percentual do imóvel, o restante quem paga é o inquilino. Então você consegue ter também uma questão de investimentos, tanto na parte de compra de imóvel normal, como também do leilão, né? Que a gente também consegue fazer. Que interessante. Ou seja, nós somos a geração que estamos nos preparando com mais essa possibilidade de investimento, que no futuro, numa velhice, ao contrário, de repente, de uma geração passada, nós vamos ter aí, de repente, renda passiva, renda que venha de uma outra forma que não só a aposentadoria. Tá? Isso que ele está falando não foi combinado. Foi mesmo. É que, gente, eu entro no assunto. Jornalista, né? Isso é muito legal, porque o que ele falou é exatamente
o ponto principal de que a ferramenta do consórcio ela proporciona, a gente ter uma terceira idade muito mais saudável, porque se a gente depender hoje do nosso querido INSS, que a gente nem vai entrar no mérito aí das questões do que tem acontecido, todo mundo está na mídia, sabe? Você sabe que vai chegar um momento que esse sistema ele pode ser que trave. E aí se a gente for depender de aposentadoria só do governo, você não vai ter uma vida, você vai ter uma sobrevida, né? Você vai acabar tendo que trabalhar até uma certa idade. Mas hoje mesmo, né? Quantas pessoas que você conhece que só sobrevive com o INSS? Não vive. Então hoje mesmo a gente já está tendo, né? E a partir de quanto que eu posso começar a investir? Por exemplo, com quanto que eu posso começar a ter uma carta? É assim que vocês falam? Fala aí, pode falar. Eu posso falar? Pode. A partir de 80... não está combinado isso. Não tá curioso. Eu deveria ter batido um papo com vocês antes. Ele vai sair daqui virando cliente aí. Só tenho cuidado porque ele conhece muitos amigos em comum aqui que vendem consórcio também. Então, para todo mundo que trabalha com consórcio, que é amigo do antes, não tem problema, ele pode fazer uma com cada um. Tá pronto, tá certo, é isso aí. O crédito a partir de 80 mil de imóvel fica R$270. O quê? Uma parcela de 270. Isso. Ou seja, 270, se a gente colocar hoje para o brasileiro, gente... Não paga nem o japonês, o festival. De casal não paga. De casal, ou seja, é realmente uma questão de prioridade, né? E você priorizar o seu futuro, né? Dos seus filhos e pensar nisso. Achei fantástico. Eu não sabia disso, de verdade. Estou bem impressionado. Legal mesmo. A gente consegue fazer a questão... E para todo nicho, para toda pessoa, a gente sempre leva uma realidade para ela. Então, vou dar um exemplo. O cara que, de repente, é dono de uma pizzaria. Quantas pizzas o cara vende? Mais de 1.000 no mês? Sim. Ele precisaria de 4 pizzas que ele vendesse ali para poder colocar numa parcela de consórcio por mês. Será que é muita coisa? Né? Então é questão, como você mesmo falou, prioridade. Vou usar um outro caso também que de repente pode até ser polêmico. O cara que fuma, um fumante, quanto que ele gasta de cigarro no mês? Se ele de repente parasse de fumar, ele não ia melhorar a saúde dele? Sim. E reverter esse dinheiro no investimento para a família? Cara, tem tanta coisa que a gente consegue linkar que é possível. Então não é uma coisa muito isso que você falou da parcela pra gente, é um impacto muito forte nas pessoas, porque as pessoas não sabem que é uma parcela tão baixa para você começar a guardar um dinheiro. Então é questão de você ter lá, né, na questão financeira, quando a gente faz um planejamento financeiro, é você criar as caixinhas. Né? Então você tem que criar a caixinha da reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa ter, às vezes por um acidente ou outro, que você acabe perdendo um trabalho, você tem que cumprir umas contas. E já na segunda caixinha é investimento. E aí você separar ali um pedacinho, não precisa ser o valor todo, eu ganho lá X valor, um percentual desse X valor que você tem que direcionar para o investimento para o teu futuro, um plano de aposentadoria mesmo. Que no nosso caso, normalmente é um plano de aposentadoria imobiliária, né, Bia? Com certeza, é um dos investimentos mais inteligentes que a gente tem. Vamos concordar, né? Porque, imagina, você investiu 200 mil, uma parcela de R$600. Você contemplou, você foi lá e comprou o imóvel. E fora que você pode achar 2 imóveis de 100 mil e pagar 2 imóveis e 2 inquilinos pagarem a parcela. Então, pode ser feito várias vezes. E esse ciclo nunca acaba. Ele vai ficar se repetindo. Então, é muito interessante mesmo. Então, essa foi a nossa aula geralzona sobre consórcio. Sim. E se você quiser mais, digita aqui no chat "eu quero", que a gente vai chamar vocês aí para dar um pouquinho mais de detalhes sobre como funciona. Sem perder essa pegada aqui, né? Legal. Pessoal, obrigado aí. Já estamos aí com mais de 200 pessoas ao vivo aí. Olha só, deixa eu entrar aqui então, também. Hoje tá dando bom. Anderson, vamos entrar um pouquinho agora no que é o foco principal do nosso tema aqui de hoje, que é como se desenvolver, ou como a gente consegue usar o Anderson como um assessor de uma questão postural, de como você fala bem na internet, vestimenta. Esse aqui é o especialista. Se ele te falar alguma coisa e não funcionar, é você que está errado. Olha só que responsabilidade, hein? E só um detalhe, só não te cortando. Eu fiz um programa com o Anderson, um workshop, que foi uma coisa que eu não esperava de verdade. Eu procurei o workshop pelo network do workshop, e eu falei isso para ele já diversas vezes. E quando eu cheguei lá, eu vi o conteúdo do workshop, e depois ele vai fazer a divulgação do trabalho dele no final, e eu convido vocês a participarem, porque é uma coisa que é virada de chave mesmo, tá? Então, se você for lá, um investimento extremamente baixo, perto do conteúdo que ele consegue entregar. Então, ele vai falar um pouquinho sobre, e aí depois vocês chamam ele também, que ele vai deixar os contatos dele no final. Muito bom. Olha só, a responsabilidade só vai aumentando, viu? Essa é a pegada. Muito bom. Eu sempre falo o seguinte, hoje o Instagram, a rede social, ela só é uma ferramenta a mais dentro de várias que a gente pode, pulverizar, promover o nosso trabalho.
certo? Então a maneira mais rápida, fácil de você conseguir promover o que você faz de uma maneira bacana é o Instagram, né? O TikTok, é o Facebook, enfim, depende do público com o qual você quer conversar. Hoje em dia não existe mais o certo e o errado. Eu estava até acompanhando alguns especialistas e hoje está se falando muito mais na produção humanizada, natural, onde a gente consegue empaticamente e genuinamente mostrar a nossa autenticidade. O que seria isso? Quem é você de fato? Quem é você dentro da sua profissão? O porquê você faz o que você faz? Né? Porque a gente tem visto cada vez mais pessoas fakes, né? Grandes players que incentivam isso, principalmente na venda de cursos, e que eu particularmente vou muito na contramão. E vejo até, por isso talvez eu não tenha crescido tanto, porque eu prefiro trabalhar com uma verdade. Né? Meu carro é tal, eu moro em tal lugar e eu vivo esse lifestyle. E não precisar, o que se pregava há um tempo atrás, alugar uma casa de luxo, alugar um carro de luxo e falar que aquilo você conquistou em 2, 3 meses vendendo algo fake. E as pessoas estão cansadas de serem enganadas. Então eu acho que a primeira coisa é você ser autêntico e verdadeiro com aquilo que você faz. E ser você mesmo. Isso com certeza vai aproximar muito mais as outras pessoas que também estão no mesmo patamar e vão ver uma verdade e falar assim, peraí, ele dentro de uma realidade parecida com a minha, chegou lá e conseguiu. Então, existe uma regra, existe uma forma? Com certeza. Se você publicar hoje em dia 2 Reels por dia. 2 Reels por dia. De repente, vê o Reels que está bombando do seu segmento de um concorrente, você replica aquilo, claro, com as suas palavras, dentro da sua essência, e você vai bater em cima daquilo. Também vai engajar. Mas hoje eu vou um pouco mais na contramão, por quê? Tá meio polêmico. Já vi que o nosso Concast é polêmico. A gente gosta disso. Quantidade de seguidores é muito importante, certo? Mas mais do que isso, eu acho que a conversão desses seguidores, quantas pessoas dali de fato consomem de você? Por que meu workshop ele dá tão certo? Porque pessoas como você vão até ele porque querem o network, ou seja, eles querem promover o seu negócio para os outros empresários, outros profissionais liberais que estão ali presentes. Mas você concorda que às vezes você vendeu muito mais ali dentro, ou pode vender muito mais ali dentro, do que você ficar fazendo um trabalho, um esforço danado na rede social? E às vezes, muitas vezes, investindo muito dinheiro, né? Que é o que hoje pega, o tráfego pago, as produções de audiovisual, agência, enfim, uma série de coisas que precisa para ficar bacana. Então, acho que não existe o certo e o errado, existe aquela, dentro da sua verdade, a gente tem visto cada vez mais pessoas que estão conseguindo fazer mais com muito menos. E é isso que eu prego, né? Para que você trabalhe em cima disso. Muito legal. E me diz uma coisa, até para voltado para o nosso nicho, tem muita gente aí que trabalha com a gente e no mesmo ramo que a gente, mas de uma certa forma, no modo geral, assim, você falou que o lifestyle é super importante, eu acho que isso realmente mostrar a gente na essência faz muito mais sentido, você conecta muito mais com as pessoas do que a gente vender algo fake, e hoje tem muita coisa fake na internet. Inclusive no nosso mercado, muita gente divulgando o nosso produto, de que é uma ferramenta maravilhosa, que dá para fazer isso e na realidade tudo que está sendo colocado lá, não dá para fazer nada daquilo que a pessoa colocou. Ela só gerou aquilo para gerar o engajamento, que nesse caso é negativo, porque ela colocou uma coisa que não funciona. Tanto é que a Letícia me mandou um vídeo esses dias e assim, eu falei assim, cara, tudo que a pessoa falou no vídeo tá tudo errado. A estratégia é top, mas o que ela falou tá errado. Aí faz com que as pessoas criem aversão àquele produto, porque a internet ela proporciona a gente a construir algo, mas também destruir na mesma velocidade, ou até pior, né? Eu acho que a velocidade negativa ela corre muito mais rápido do que a positiva, né? Então, como você acha que até questão postura, fala, vestimenta, isso pode ajudar as pessoas a criarem essa conexão para gerar uma fidelização dos clientes dela? Perfeita pergunta. Aí a gente está literalmente trabalhando com a questão do rapport, né? Os iguais vão se atrair, né? E você vai ser muito mais bem atendido ou recebido se você estiver bem alinhado, né? Com uma roupa bacana. Mas não necessariamente você precisa usar uma roupa de extrema marca, né? De alto luxo, se aquela não for a sua verdade, né? Eu vejo gente se endividando para poder comprar um terno Ricardo Almeida, entende? Porque na verdade não faz parte da realidade dele, mas porque ele quer comunicar com o público que utiliza. E nem sempre é necessário isso, se você for de fato autêntico. Porque pare e pensa, nós estamos falando aqui para um público de diversos profissionais de uma mesma área, certo? O que vai diferenciar um do outro?
a marca pessoal de cada um. E dentro da marca pessoal está justamente o que eu sempre falo, da autenticidade, o seu jeito de se comunicar. Talvez você mais tímido, talvez o outro mais alegre, o outro mais piadista, é sentir o que o seu cliente gosta, descobrir sobre as coisas que ele de fato faz fora do trabalho, né? Então, como eu vou alcançar o coração do meu cliente se eu não sei quem ele é? Ou melhor, às vezes você não sabe quem você é. Eu percebo muitas pessoas entrando em determinados mercados e se perdendo justamente porque elas querem só um copia e cola. Tá, mas quem é você nisso tudo? E aí, de repente, quando você descobre sua autenticidade, você começa a trabalhar você, a coisa começa a fluir. Destrava, né? Destrava, porque é natural. Então, se eu viesse aqui como um boneco engessado, falar de uma coisa que eu não entendo, ou com uma roupa que não combina, não condiz comigo, não vai passar a mesma credibilidade, ou no meu workshop, ou no dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa, e aí parte o princípio de tudo, é a pessoa começar a se entender mesmo. Eu falo que a nova, obviamente, Deus em primeiro lugar, mas a nova religião, mais do que tudo, a nossa fé, é o autoconhecimento, é se descobrir, né? É saber o que você faz, para quem você faz, como você faz, né? E o porquê você está fazendo aquilo, eu acho que é o mais importante. O propósito é muito importante. Sim, o propósito, entramos numa questão, dinheiro todo mundo precisa. E nós vivenciamos num mercado capitalista, nós vivemos num sistema onde a gente precisa do dinheiro. Mas se você fizer única e exclusivamente somente pelo dinheiro, eu te garanto, olha para o que você está fazendo, pensa se isso alimenta a tua alma. Porque uma vez eu ouvi uma frase de uma amiga, Luisa Hager, ela disse o seguinte: Conheço. Aquilo que não alimentar mais a sua alma não vai mais chegar no seu coração. E é de fato, se não está alimentando a sua alma, você não vai conseguir vender, você não vai se conectar com o cliente, ele vai perceber energeticamente. Eu estou falando em quântica, tá, gente? Estou falando em religião, aqui espiritismo, nada disso. Estou falando de energia quântica, a pessoa vai repelir você. Então olha para você, você gosta de vender consórcio? Você acredita de fato nesse produto? Você acredita que você vai fazer o que com isso? Poxa, você está melhorando a vida das pessoas, você está transformando a vida delas. E o mais importante, talvez hoje, essas pessoas elas não vão nem perceber tanto a importância do que você está fazendo, mas daqui a alguns anos, elas vão te agradecer de joelho. Porque você vai transformar a vida delas. De pessoas que têm um descontrole financeiro, de pessoas que não sabem guardar, não sabem como investir. É a maneira mais fácil e simples. Porque vamos falar, investimento é difícil, gente. Tá? Não é qualquer um que sabe fazer. Onde investe, quanto investe, aí sobe, desce, vende ação. Não é para qualquer um. Agora, quando eu olho para o consórcio, eu falo assim, gente, é a maneira mais simples, fácil, rápida. Sem risco, né? E sem risco de você. É a que tem também os níveis, né, de investimento, não é? Eu não sei o nome disso. É o conservador, o moderado e o arrojado. Perfeito. Nós estamos no conservador. Né? Conservadoríssimo. Perfeito. Então, olha só a transformação que você está fazendo na vida dela. É isso que tem que te motivar. Então, nossa, eu acho que a gente foi para várias frentes, né? Porque uma coisa vai levando a outra, mas, cara, a essência do que a gente estava buscando hoje com o Anderson é exatamente essa, porque o que ele fala muito é em relação propósito. Quando a gente coloca um propósito na nossa vida, sendo ele qualquer, se ele for um propósito muito forte, e eu vou falar por mim, tá? Não colocando religião como ponto, mas a partir do momento que eu coloquei uma religião no momento da minha vida, eu consegui fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Por exemplo, um jejum durante 21 dias. Jamais na minha vida eu pensaria que eu ficaria 2 dias sem comer. Entendeu? Então eu consegui fazer isso por causa de um propósito maior. Quando a gente tem um propósito, você tem filhos, você tem família, você quer pensar numa estruturação, você olha ali a questão da necessidade de você ganhar dinheiro. Qual que é o propósito que você tem que ver? O quanto eu preciso me dedicar para conseguir dar uma tranquilidade para minha família. Então, se esse propósito ele é muito mais forte, você consegue, por exemplo, um vendedor de consórcio, pegar o telefone e ligar para 500 pessoas por dia. Porque ele sabe o quanto ele precisa fazer para poder gerar o resultado que ele precisa. Então, tudo está nas suas ações alinhado com o propósito. E aí vem todo o restante da questão da corrente do bem, questão do fator energético, o rapport é fundamental. E assim, se você é visto por uma pessoa que é do bem, pode ter certeza que a questão quântica, a questão energética, a questão de Deus vai conectar as pessoas certas que vai te colocar no caminho da prosperidade, sem sombra de dúvida. Fantástico, é sobre isso, né? É muito além do que vender ou se expor na internet. Vocês entendem que é mais profundo? E aí talvez você entenda o resultado de umas pessoas
e o não resultado de outras. E talvez você esteja olhando para você e falando, por que eu não tenho resultado? Eu acredito muito, principalmente em programas ao vivo, e quando junta-se 3 energias, que não é à toa que nós estamos aqui e não é à toa das pessoas que estão assistindo. Às vezes a pessoa ela chegou ali e ela nem sabe o porquê. Sim. A gente está falando coisas aqui que a gente também está dentro do contexto, mas sai um pouco. Mas talvez a pessoa que está nos assistindo, ela precisa ouvir aquilo. Então Com a gente certeza. é usado como instrumento para levar uma mensagem. Eu acho isso fantástico. Não, para tudo tem um sentido, para tudo é um momento. A gente não Isso tá mesmo. realmente por aqui por acaso. E tudo que a gente está falando hoje, a gente espera, né, Bia, que a gente esteja agregando um pouquinho, né, plantando uma sementinha, não para você fazer um consórcio, para você pensar diferente, para você pensar numa construção de patrimônio, sendo ele de uma organização financeira interna sua, parar de gastar dinheiro com besteira, parar de ser desorganizado, botar um propósito, um trabalho. Tem gente que reclama muito que não tem trabalho. Cara, tem trabalho pra caramba. Oportunidade tem. O fato é você querer sair da zona de conforto. E às vezes Muita começa gente de não baixo. quer sair. E a gente vê isso todo dia, né? Lá na loja, por A gente, exemplo. exatamente. Todos os dias. Lá na nossa loja, Anderson, pra você ter uma ideia, nosso perfil de contratação, né, PJ. Então a pessoa só ganha se trabalhar. Se não trabalhar, não ganha. E aí o turnover é muito grande. Então, mas por quê? Porque de repente o cara não está preparado para ir para a luta, entendeu? Então tá tudo bem também. Ninguém aguenta o processo. Ninguém né? aguenta o processo de criação de carteira. E assim, nosso mercado, nosso produto é um produto que não entrega algo no momento, ele entrega um planejamento a longo prazo, muitas vezes. Então o cara começar a colocar um dinheiro dentro de uma parcela de consórcio que ele não sabe quando ele vai realizar, é muito difícil para as pessoas às vezes entenderem. Mas quando a pessoa entende a regra do jogo, você mesmo falou isso hoje, vai chegar um momento lá na frente que vai falar assim, ainda bem que eu fiz. Porque depois de 10 anos que ele conquistou, que ele realizou, que ele tem o imóvel dele, ele vai saber que ele pagou muito menos pelo aquele patrimônio que ele estava buscando. Ele vai falar assim, se eu não tivesse começado lá atrás, eu não teria isso que eu tenho hoje. E o contrário, a recíproca também é verdadeira. O cara daqui a 10 anos fala assim, devia ter feito atrás, não fiz. Hoje eu isso é quero verdade. fazer e perdi o time. Ou às vezes sempre tem o time. Então sempre o time quando é? Não dá para voltar no passado. O time é hoje. Faz agora. Faz agora, né? Não é uma aceleração, não é uma pressão para você fechar, mas pensa com carinho sobre isso. Não é só sobre o consórcio, né? É sobre Exato. tudo na sua vida. Não é só sobre consórcio. E num terceiro bloco que a gente vai entrar agora, Anderson, a gente se conheceu através de networking. A gente participa com mais um convidado meu aqui, vocês têm, e a Bia também sempre traz pessoas que não estão no nosso relacionamento Eita! relacionamento do dia a dia. Então, conheci o Anderson através de um grupo de networking e eu acho que uma das ferramentas poderosas para conexão e venda também é networking, e a palavra que eu aprendi com você, NetWivian. Fala um pouquinho mais sobre isso aí pra gente aí, Anderson. Perfeito. Network é o que a gente tem no dia a dia, né? A gente sai para fazer negócio, né? São os business, né? A gente tem isso no BNI, por exemplo, que eu acho fantástico. Mas cada vez mais a gente começa a entender que a venda ela vai acontecer através de uma conexão genuína. E é aí que nasce o netweaving. Então não é mais o que você pode fazer por mim, é como eu também posso te ajudar, como nós podemos nos ajudar. E a relação ela passa a ser fortalecida através de um relacionamento não intencional de uma venda, né? Então a indicação ela é natural. Isso a gente, vamos pensar aí, aconteceria ou deve acontecer nos grupos de amigos, tá? Mas eu acabei de conhecer vocês. Eu não preciso ficar aqui. Aí tem os 3 Is, né, do Fernando Seabra. Interessante, interessado, interesseiro. Eu não preciso ser só interesseiro de ficar aqui querendo que você me dê contato, que você compre de mim. Não. De uma maneira muito tranquila, eu me mostro interessado pelo que vocês fazem, entende? E aí vocês vão naturalmente se A sentir... recíproca é verdadeira, né? Exato. Vai ter uma recíproca, vai ter um rapport. E aí o netweaving começa a acontecer. Provavelmente, a nossa relação começou no network, por conta do BNI, é um grupo disso, né? Teve uma troca, só que hoje, com certeza, ela é muito, muito mais, porque agora é o netweaving, ou seja, é onde eu posso te ajudar mais, como a gente pode fazer isso acontecer Nos ajudar junto, também, nos né? ajudar. E aí é que existe aquela corrente do bem. Talvez você não compre diretamente de mim, certo? Mas eu te ajudo e ele vem e me ajuda. E a coisa começa a fluir. Mais uma vez, energia quântica. Se você é o tal do fazer o bem, ele volta para você, é O isso. famoso Giver's Gain do BNI, né? Exato. E assim, quando a gente faz algo, nunca espera um retorno imediato ou daquela mesma pessoa. Nunca. Nunca, porque você vai se frustrar, né? Então, uma das coisas que eu já falei muitas vezes aqui,
as pessoas mais próximas de mim não são meus clientes, muitas das vezes. Comigo também. Então, por que será que isso acontece? Cara, deveria ser natural. Um parente teu ser teu cliente, ou um irmão, ou um pai, ou um amigo próximo que está um dia na tua casa, às vezes não é. Por quê? Porque às vezes ele também cria um rótulo da tua vida passada e às vezes tem questões que não são explicáveis nesse caso, né? Então, nunca faça algo para alguém esperando alguma coisa, mas com certeza o universo ele volta. Se você faz a coisa certa, faz o planejamento, a venda bem feita, e eu costumo dizer muito, Anderson, que às vezes uma não venda bem feita, ela vai te gerar muito outras boas vendas. Sim. Porque só o fato de você não estar tentando enganar o teu cliente, empurrar produto, né? Empurrar produto, cara, ele vai se sentir muito honrado e agradecido por não estar passando por um momento de dificuldade, por um mau planejamento, né? Então acho que faz sentido isso. Exato, e eu falo sobre a venda, porque a pessoa lá quer fazer a venda, a próxima venda e tirar da frente, principalmente quando é uma venda em volume. Qual é a dica que eu dou? Eu sempre faço uma venda pensando na próxima. Só que eu não faço essa venda de uma maneira assim, eu vou atender o Felipe bem porque ele vai me indicar outra pessoa. Naturalmente, se eu faço uma venda bacana, um pós-atendimento, que também tem isso, né? As pessoas esquecem. Depois que vendeu, tchau. Pós-venda é fundamental. É muito fundamental. É ali que você cria relacionamento. Você criou esse relacionamento, ele com certeza, gente, é batata. Ele vai te indicar para outra pessoa. Porque eu tenho uma máxima que eu falo sempre, sabe? Também no meu workshop, nas minhas aulas, nos meus cursos, que é o seguinte. As pessoas, nos relacionamentos, numa venda, num atendimento, ela nem sempre vai lembrar daquilo que você disse para ela. Mas ela não vai se esquecer jamais da forma como ela se sentiu na sua presença com aquilo que você falou. Então, muitas vezes, numa venda, não vai ser aquilo que você fala. Você fala tanta coisa, tantos argumentos, você quebra tantas objeções, e no fundo, às vezes é uma coisinha que você fez com que ela se sentisse, que ela vai gravar e vai falar, é isso que eu quero. Entende? E às vezes a gente aposta só na linguagem verbal, né? E técnica, né? Às vezes muito técnica. Nem questão técnica funciona. Exato. Às vezes, no nosso mercado, né, Bia? A gente não é que é um psicólogo, mas a gente tem que escutar muito, tem que fazer muita pergunta para o cliente, poder às vezes contar uma dor dele. E às vezes o fechamento está na dor do cliente. Exato. Então, se você consegue atingir ali uma perspectiva do cliente, conseguir sanar uma dor dele, é a hora que você vai conseguir fazer a reversão de venda. Então, tu pode falar o que você quiser. Conheço todas as leis do consórcio, todas as regras de todos os grupos. Se você não atingir o ponto principal da necessidade do cliente, você não vai vender. Sim. E aí você precisa conhecer o seu cliente, porque imagina só, eu tô aqui vendendo para você a ideia de uma casa, agora você trouxe a plástica, o carro, etc e tal, e vai, o cara não vai, fala assim, viu, você tem filho? Quantos anos? Tem 10. Você sabe que ele vai entrar na faculdade daqui a um tempo. Como você pensa em custear esses estudos? Aí você pegou, aí você... Por quê? É o rapport que ele precisava. Às vezes o toque que ele precisava, porque talvez ele não estivesse pensando. Eu não estou falando de vender na emoção, eu estou falando de vender de fato a necessidade dele, a dor dele. Isso que eu ia falar também, porque muitas vezes a pessoa vem com a gente e fala, meu sonho é ter uma BMW. E a gente conversando com o cliente, ele necessita de um imóvel e não de um carro. Exato. E aí acontece muito isso com a gente, né? Muito e às vezes ele vai mesmo. comprar pensando na BMW e no meio do processo ele vai perceber que de fato ele precisa de um imóvel. Sim. E aí ele vai falar, e aí você pode ter sido essa pessoa. Esse trabalho de consultoria, porque vocês são consultores, né? Hoje a gente trabalha como consultoria e eu costumo também falar para quem tá, hoje eu sou gestor na equipe, tem algumas pessoas, e o que eu passo para eles é o seguinte, aprenda sobre o que você faz. Mas também aprenda sobre tudo que o teu produto envolve. Então não é só saber sobre consórcio, sobre investimento. Você não precisa ser especialista em nada. Mas se você tiver uma noção do que você está falando, você vai orientar o teu cliente a escolher o caminho certo. Porque às vezes não está no fechamento do consórcio. Às vezes o cara tem um dinheiro parado numa aplicação, por exemplo, e o cara está lá com uma rentabilização na renda fixa, no LCI, alguma coisa. E, cara, se ele separar uma parte desse valor, desse rendimento, ele transformar numa parcela de consórcio, que vai fazer com que ele potencialize a dobra, o triplo do capital dele numa contemplação. O cara vai falar assim, caraca, né? Faz sentido. Então, quando você começa a saber um pouco mais, que nem o nosso produto hoje, é possível você fazer uma aquisição de imóvel leilão. Eu fui fazer um curso de leilão. Eu não sou leiloeiro, não trabalho com venda de leilão. Mas eu trabalho com produto que você pode comprar imóvel no leilão. Então, nada mais útil de eu colocar o quê?
algumas regras básicas ali. Sim, conversar entender com um pouco pessoas mais. que trabalham com leilão também. Perfeito. Trabalho Hoje, bastante também. a questão que a Bia falou agora, parceria. Sim. Você entende do negócio e faz parceiros especialistas naquilo, cara, e é a pessoa que tem confiança. É aquela pessoa que tu sabe que tu vai trazer o teu cliente que tu conquistou com maior dificuldade e colocar numa mão da pessoa que vai ter o mesmo nível de atendimento que você. Então, dá para você fazer e organizar isso de uma forma que as coisas vão acontecer naturalmente. E aí a venda ela vai se multiplicar de uma forma que você depois não vai conseguir nem mensurar. Não é isso? Opa, não, eu tô achando fantástico. Eu tô aprendendo com vocês. É justamente porque eu falo muito sobre que nós, seres humanos, eu vou falar nós, por que nós precisamos uns dos outros? Porque, na verdade, a gente não consegue pensar por nós em tudo. Então eu falo, cada um é doutor naquilo que sabe fazer. Às vezes vocês estão falando coisas aqui que eu nunca tinha nem pensado. Às vezes eu penso no meu futuro até a página 2, até a minha limitação. De repente você me traz algo que eu falo assim, caramba, eles têm razão. Nossa, de novo falando sobre isso, será que não é a hora? Eu falo assim, né? Será que não é Deus dando um toque, viu? Faz logo, porque lá na frente vai ser bom para você, não é que você vai precisar, vai ser bom para você. Então eu gosto disso, eu acho que essa troca é tão incrível. E a nossa limitação muitas vezes está na limitação do nosso conhecimento. Sim. A gente não consegue tomar uma decisão sobre algo que a gente não conhece. Ah, muito bom. Né? Então, se você não sabe como funciona o consórcio, como é que eu vou escolher fazer um consórcio? Eu não sei nada sobre consórcio. Sim. Então, consórcio é porque é o tema, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Eu costumo falar que as pessoas, às vezes, tomam decisões, e às vezes errada, porque ela não tinha conhecimento do outro lado. Então, todo mundo é falho, né? Então, a gente está sujeito a errar. Mas aí é onde vai a inteligência. A gente não persiste no erro, né? Não persistir no erro e ficar constantemente buscando conhecimento. Sim. E aí você vai acabar cada vez menos errando. Exato. Não que significa que você nunca mais vai errar. Não é isso? Parte, né? É isso. O erro está presente. Aí, o único perfeito é aquele cara lá de cima, né? O resto, né? Anderson, criando aqui uma estratégia. Então vamos falar agora nichado no nosso público aqui. Vamos fazer de conta que você é um vendedor de consórcio. Qual que seria a estratégia que você utilizaria hoje dentro, por exemplo, do Instagram, para você começar um trabalho? Perfeito. Eu acho que eu começaria me conectando eu gosto muito da caixinha de perguntas, eu acho que ela super conecta de verdade, assim. As pessoas, você pode começar de repente você mesmo perguntando, tá? É uma técnica, é um truque, você pergunta para você mesmo. Você pergunta para você mesmo e tá tudo bem quando você não tem muitos seguidores ou não tem engajamento, porque você estimula, né? As pessoas são estimuláveis. Perguntando sobre coisas que são curiosidades de fato das pessoas naturalmente, eu acho que falar sobre isso. Aparecer todos os dias eu acho que é fundamental. Estar com o seu rosto ali todos os dias faz sentido. E não tem a ilusão, fure a bolha. A gente tem a falsa ilusão de que quando você posta alguma coisa, todo mundo já viu. Ah, já postei. Engana-se, tá? Eu já passei por várias vezes. Porque o Instagram, organicamente, vai entregar para a sua audiência, ou quem te segue, apenas 2%. É muito, mas assim, é muito pouco. Então, poste, reposte, fale novamente sobre aquilo, não tem problema. Porque sempre vai haver a oportunidade de alguém que não viu aquilo conhecer. Então eu acho que você aparecer mais em stories e reels, apostar muito mais em vídeo do que em imagens estáticas. Aquilo que você faria dentro de um carrossel, por exemplo, ou dentro de um post, faça em vídeo mesmo, falando. Hoje, como eu disse, saiu ontem essa notícia de que cada vez mais agora o negócio é humanizado. Então, pegou o celular, entrou no carro, grava. Quem está fazendo muito isso, para vocês verem como estou mentindo? Joel J. Pode olhar, muitos dos vídeos dele é dentro de carro. O que diferencia só? É bom ter um bom áudio. Então, compra no Mercado Livre, na Amazon ou na Shopee, aquele microfoninho que você coloca aqui uma bolinha, coloca aqui atrás e pluga. Porque a gente não tem condições de ter uma produtora de vídeo, um videomaker atrás da gente 24 horas. Então, minimamente coloca aqui, cola e manda ver. E faz o seu vídeo. E vai ficar muito legal. Conteúdo sempre com coerência. Outra coisa muito legal, pega a sazonalidade, o que está acontecendo, esteja antenado com o que o mercado está trazendo para você fortalecer, adaptar e trazer para a sua realidade de negócio. Para que as pessoas você consiga ter um rapport mais rápido, porque está todo mundo falando da Páscoa. Se você quiser falar de futebol, não vai rolar. Então tem que conectar com o assunto do momento. Então ser criativo é sem dúvida nenhuma o principal. Uma outra coisa que eu acredito muito é trabalhar a sua autoridade, né? Que dá autoridade? Você ser palestrante, você ter um livro, você participar de simpósios, mesas redondas,
programas como esse de podcast. Então invista nisso, sabe? Se tiver que pagar para você aparecer, pague, vá, apareça, faça os cortes, os recortes, coloque no seu Instagram. Isso vai gerar autoridade. Você vai preferir, se coloca no lugar do seu cliente, ele vai preferir comprar com uma pessoa que não aparece, não dá a cara a tapa, você não sabe quem é, ou aquela pessoa que está todo momento ali na comunicação, em grupos, está aparecendo, ou seja, ele não tem medo de dar a cara a tapa. O que na nossa a psicanálise explica? Ele não tem medo de aparecer. Se ele não tem medo, ele não tem nada para esconder. Pessoa que fica muito escondida, não tem Instagram, eu não apareço, desculpa, gente, passa uma falsa ilusão, uma falsa ideia de que você está querendo esconder algo. Se esconder, parece que você quer esconder algo, ou que você não acredita em você. Então se exponha mesmo, se coloque, veja qual é o lugar que você mais se encontra, mais se sente confortável e faça. Você tem todas as ferramentas nas suas mãos. Eu não quero de fato aparecer, comece a escrever no LinkedIn, faça artigos sobre o mercado no LinkedIn. Faça um site para você com o seu nome, coloque artigos lá dentro falando sobre a sua área de atuação. Se você fizer 4 textos por mês, durante 3 meses, você vai ter um orgânico assim, sensacional de buscas. Por quê? Você está entregando conteúdo de verdade. Peça ajuda para a inteligência artificial, se consulte com ela, né? Se coloque ali, como é que a gente pode fazer para acontecer? Tudo isso é marketing pessoal, tá? Tudo isso. É se propor a fazer diferente e se promover dentro da sua marca pessoal. Existem N ferramentas, como eu disse, o Instagram é só uma delas. E vou falar uma coisa. Esse conteúdo, essa aula que ele deu, ela vai ficar gravada aqui. Então, se você não anotou, depois volta e assiste. E pode assistir várias vezes. Quanto mais assistir, melhor pra gente também, que gera mais engajamento, tá? Então, sem hipocrisia, a gente tem que aproveitar isso. E tudo que ele falou foi um tapa na minha cara, né? Bia, vou falar uma coisa pra você. Você nem sabe, porque isso é uma situação interna. Tudo que você falou, eu venho falando constantemente pra Bia. Porque a Bia, ela sabe muito sobre o produto, uma pessoa bonita. Ela não faz vídeo. Eu falo, Bia, apareça. Eu não sabia disso, desculpa. Não sabia, mas... Eu não sabia, mas já foi por isso que eu falei. Foi perfeita a colocação. Eu falei, Bia, você precisa aparecer, você precisa falar, você precisa mostrar, porque eu acho, de fato, o nosso produto é um produto que demanda ali uma confiança. Então, se você tá atrás de um WhatsApp, mandando um spam de mensagem para lead frio, às vezes não faz sentido, porque vai vender? Pode até vender, mas você não vai conseguir atingir o resultado que você espera se você está buscando números maiores. E, cara, o cara não sabe quem é que está atrás daquele número. E hoje, com um monte de questão de golpe que tem na internet, os caras ficam copiando o teu WhatsApp. Então, tem um monte de situação. Quando tu coloca a tua cara e o cara sabe onde te encontrar, e a tua rede social, o Instagram, ele serve para isso, sim, tem vídeo teu, tem o teu endereço, tem o endereço da loja onde a gente fica. Cara, é exatamente isso. Se eu tô lá me expondo, não tenho medo da questão de você estar fazendo alguma coisa errada, né? Sim. Então eu acho que foi bem legal isso que tu colocou. Pessoal, volta no vídeo aí várias vezes, anotem aí, porque é exatamente o que precisa ser feito. E uma outra dica também, às vezes a pessoa, ela se sente muito num tom professoral. Por exemplo, me fala uma coisa que você goste de fazer naturalmente, sem ser a parte de vendas e sem falar do consórcio da Demicon. O que você gosta de fazer na sua vida? Gosto de cozinhar. Perfeito. Você cozinha, então, costumeiramente na sua casa, para sua família. Por que não ligar a câmera do seu celular, ensinar uma receita e, entre um ingrediente e outro, conversar com essas pessoas? Gente, estou aqui, vou ensinar para vocês a fazer tal coisa, é uma delícia. Você vai precisar disso. Enquanto está fervendo, vou te contar uma coisa. Conta uma história, conta um caso de um cliente. Eu estou tão feliz que aconteceu essa semana. Uma cliente minha, e conta uma verdade, né? Ela foi contemplada. Gente, é quase que uma mega sena para você que não estava esperando. Ela está ali pagando. É o título de capitalização de antigamente. E olha só, deu certo, eu fiquei muito feliz. Aí eu pergunto, você já pensou em ter essa mesma alegria? Olha, e aqui, cozinhando. É uma dica. Você está ali, a pessoa vai se conectar por causa da comida. E às vezes a gente também tem a falsa ideia, a ilusão, de que a pessoa só vai vir porque ela quer ouvir de consórcio. Muitas vezes ela vai vir para te ver falando, eu falei da comida, mas poderia ser indo fazer corrida. Gente, estou aqui me preparando para correr, tal. E você está correndo aí atrás do dinheiro, né? Suado, mas também está gastando errado às vezes, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser seu futuro, porque eu estou cuidando da minha saúde, do meu corpo, mas como é que vai ser minhas finanças? Você traz outra dica, vai fazer o esporte, faz outra coisa. Então assim,
tem N possibilidades. E não necessariamente você ligar a câmera e sair falando sobre... É igual eu, imagina todos os dias falar, oi, vou falar sobre marca pessoal, oi, marketing pessoal. Jesus, acho que as pessoas vão ter um irque de mim. Agora eu posso fazer coisas que eu gosto, entende? E trazer. Eu fiz muito trabalho de influenciador e apresentador de TV por conta das emissoras que eu trabalhei. Então você pode puxar no meu Instagram, um pouco para baixo, tem 3 vídeos de uma construtora que eu trabalhei com eles, pode colocar uns 10 anos. Eu fiz mais de 20 filmes publicitários para eles. E aí eu me desliguei em 2023. Aí eles falaram assim, a gente quer fazer a próxima campanha desse empreendimento imobiliário de alto padrão com você. Eu falei, não estou fazendo mais. Não quero. E aí foi, contrata daqui, conversa ali. Eu falei assim, então eu faço. Mas eu preciso colocar nela a minha nova verdade. Como assim? Falo de marca pessoal e marketing pessoal. Se eu puder falar no meio do vídeo, a gente coloca. Os roteiros foram adaptados e todos os vídeos falando sobre casa de alto padrão, apartamento de alto padrão, eu falo sobre o marketing pessoal. Você pode entrar lá, vocês vão ver. Isso foi pensado, foi planejado. Porque eu não quero sair do meu negócio. Eu não quero parar de falar do que eu estou falando, senão eu perco a minha essência. Falar, poxa, aí eu perco o quê? A minha identidade. Vão falar assim, mas esse cara, ele fala sobre marca pessoal ou ele é garoto propaganda? E aí a pessoa assiste o vídeo e fala, meu Deus, conectou. Talvez um cliente que vai comprar o apartamento vai ver e falar assim, nossa, ele fala sobre isso. Então, é muito mais do que você só falar sobre o seu produto, entende? Sim. É se conectar e nessa conexão genuína de cozinhar, por exemplo, você vende o seu produto. Aí, pessoal, cada vez que eu tô com ele, eu aprendo muito e cada vez a minha admiração vai aumentando, porque de fato Obrigado, querido. É um conteúdo extremamente de qualidade aqui para vocês. E eu queria pedir para quem tá aqui no chat, a gente tá com 250 pessoas aqui ao vivo, interagisse com a gente, jogasse perguntas, aproveitasse aí esse momento. Vamos deixar uns 5 minutinhos pra gente interagir um pouquinho com o público, que eu acho muito legal para gerar essa conexão com quem está nos assistindo, para não ficar uma coisa só focada na gente. Sim. Então, vocês têm aí, se o Anderson me permite, claro, 5 minutos aí do tempo dele para ele poder responder algumas perguntas aí da galera no chat aí. Cadê? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, né? Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilha com quem faz sentido, gente. É de graça. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar um boleto para curtir aqui o nosso podcast. Então se inscreva no canal. Quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal aí, e é só você colocar ali o joinha, curtir o nosso vídeo, ele vai acabar subindo, entregando esse conteúdo que é de extrema qualidade. Não é só sobre consórcio, é sobre muita coisa que a gente pode agregar na questão da corrente do bem para as pessoas prosperarem de fato. Sim, né? Não necessariamente quem está assistindo a gente hoje aqui são conhecidos nossos. Tem muita gente de outras regiões que acaba pegando dentro do link do YouTube, como a gente está ao vivo, e vai fechar consórcio com um consultor na região dele lá e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas pelo menos a gente ajudou uma pessoa a mudar o mindset dela. Sim. E pensar aí em alguma coisa que vai de fato fazer a pessoa prosperar. Então, se a gente que está aqui hoje, 250 pessoas, se uma pessoa só, se cada um aqui fizer hoje seguir o nosso conteúdo, compartilhar nosso conteúdo ou curtir nosso conteúdo, já faz uma diferença tremenda para várias pessoas e não só para a gente. Entende? E a gente está nesse propósito de continuar cada vez mais buscando pessoas que tenham qualidade padrão Anderson para cima, assim, né? Eu sei que é difícil achar, mas... Cara, desculpa falar, mas de verdade, eu tenho muita admiração por você, cara. Viu? Muito feliz. O pessoal tá aqui interagindo porque eu coloquei no meu Instagram. E aliás, eu posso falar do meu Instagram, né? Então, enquanto eles estão aí, olha, é @AndersonZanquim, tá? Zanquim não é com QU, é com CH, é Zanchin. Então pode me seguir lá também, pode pedir dicas, vir no direct, pode falar comigo. Ó, eu gosto. Renato Talk Mind. A gente conhece o Renato. Sim, aqui, tá? Boa tarde. O Anderson é fera no assunto do Top Marketing Pessoal. Com certeza será um conteúdo top. Acho que você tá desde o começo aqui, você já percebeu que o conteúdo tá extremamente... Olha, o Renato é um cara fantástico de vendas, porque na verdade é quando a gente fala... Renato, vai vir aqui. Ele fala de vendas, mas ele é um crânio na arte da análise comportamental. Então é muito além. Quando você fala vendas, né? Não. E aí você ouvindo ele falar é uma coisa assim fantástica. Então é uma outra pessoa também que eu tenho um carinho assim... Já tá feito o convite online. Vá. Aí a responsabilidade agora é de não aceitar ou aceitar. Fala bem. Né? Então o Renato aí, eu vou chamar ele pra trocar uma ideia, pra gente poder marcar aqui. Aliás, vou dar spoiler, viu? Vem novidades, o Renato e eu. Então fique a dica. Eu já tô colocando aqui, Renato, agora vai ter que ser. Foi na pressão, Renato. A Josi do Rotary da Praia Grande também. Anderson é top. A Michele Matos, esse Anderson é incrível. Gracinha. E eu respondi logo na sequência, só ele me...
Aí tu me quebra, né? Poxa. Aí ela respondeu assim, não, você também, meu amigo, você é top. Linda. Samuel Terapeuta, Anderson é um profissional do mais alto gabarito, muito conhecimento, empatia e resultado. Ó, vocês comentaram aqui, pô, segue aí o nosso perfil, curte, né? Então, vamos aumentar Samuel também é legal, hein? Ele fala, olha só que interessante. Vocês já ouviram falar sobre homeostase quântica da essência? Não. É uma terapia incrível que ela trabalha com repetição de palavras e faz com que você comece a quebrar crenças limitantes. É fantástico o trabalho dele. Nossa, que legal. Em terapia, é um método totalmente diferenciado. E ele faz junto comigo Comunica, do Kiron. Eu vi, eu vi a curso de postagem. oratória. É ele? É ele. Interessante, hein? Nós dois somos, porque ele também é de televisão, trabalhou muitos anos em TV, eu também. Então nós juntamos isso junto com o Kiron, que é um método que veio da Simone Zaros. E a gente aplica, tem em Limeira e aqui agora vai ser, posso falar também, né? Deve. Pode. Dia 4 e 5 de junho, 16 e 17. São 4 dias. E, gente, vou falar uma coisa. É muito barato para 4 dias de treinamento de quase 4 horas cada um. Então, vale muito a pena. E a pessoa vai destravar, falar em público. Vai perder o medo de falar aqui, ó, ao vivo e mandar ver no trabalho. Porque a gente precisa, né, disso. Oratória também faz parte do trabalho de vocês. Sem dúvida. Né? Uma Sem pessoa dúvida que se comunica nenhuma. muito bem, ela fala bem, ela prende atenção. Tem que ter storytelling, tem que ter PNL, tem que ter várias coisas para você falar, nossa, que gostoso ouvir aquela pessoa falar. É muito legal. E assim, Anderson, a gente vê, se você puxar um pouquinho no começo, na nossa evolução, desde o nosso primeiro episódio até hoje, principalmente até eu sempre parabenizo a Bia pela questão da evolução que ela teve. Ela todo episódio ela sempre tá melhor, tá evoluindo, buscando cada vez mais conhecimento. E hoje acho que você deu o toque final aí para ela mudar a chave dela para poder começar a falar mais. Inclusive eu vou te indicar um curso de oratória interessante que a gente conhece, um amigo em comum para você fazer aí, para você evoluir. Então, ó, Renato vai vir, Samuel vai vir. Se Pronto, virem, já tem aí, hein? Se virem. Tem temas. Fala um pouquinho de todo o teu portfólio de produtos que você tem, porque o Anderson, assim, não, a gente tem que aproveitar aqui e fazer a divulgação Legal. de produto que é top. Se não fosse top, eu não falaria para ele falar, não. Mas é top. Então, ele tem um portfólio grande de mentoria, de workshop. Isso. Fala um pouquinho pra gente, pra quem tem interesse em conhecer um pouco mais o Anderson aí na questão profissional. Nossa, isso é um presente, então, que eu tô recebendo aqui. Meu Deus do céu. Gratidão. Bom, basicamente a gente começa com consultoria, né? Consultoria em 1 hora, 2 horas, onde a pessoa ela vem e fala sobre as questões dela, marca pessoal, marketing pessoal. Eu não faço análise só do Instagram, é 360, é a sua vida, é o seu comportamento, o ambiente que você vive, as pessoas que te circundam, porque sim, a gente tem que ver com quem você está andando para ver o que estão falando sobre você, vamos falar sobre reputação. Então tudo isso vem na consultoria. A gente trabalha com treinamentos em company, que hoje eu acho que é uma das maiores dores do empresário, onde ele me traz as questões que estão acontecendo com a equipe e a gente, dentro da minha área de atuação e entendimento, onde eu sou doutor, né, a gente faz um trabalho. O que eu gosto muito é fazer com que as equipes elas se sintam embaixadores, né, e pertencentes, e que a marca pessoal delas é o que potencializa a marca CNPJ de onde elas trabalham, e isso também dá um bom resultado de venda, de atendimento e de sinergia entre as equipes. Falo muito sobre relacionamento, comunicação dentro da empresa, rádio peão e por aí vai. Esses são os treinamentos. Tem o UpMe, que é a menina dos olhos, porque a minha mentoria é um trabalho que, graças a Deus, eu só estou com agenda para agosto, onde a gente atende mentorados individualmente, são 11 encontros, de 2 horas cada, individualizados. O Samuel é o terapeuta de homeostase quântica, que ele entra junto. Ele já falou que vai participar aqui do podcast. Ele é maravilhoso. Já vou pegar o teu contato com o Anderson aqui pra gente conversar. Vocês não vão aguentar, porque vão querer ficar 5 horas. Ele fala muito bem. Temos a Paty Bosquete, que trabalha com a parte de imagem e estilo dentro do programa. Então, a gente faz um trabalho 360. Então, vai da marca pessoal, do posicionamento até vai do propósito até o posicionamento dela, para ela saber onde ela quer, sair do ponto A ao ponto B. Temos uma ferramenta da U-Company, que é uma empresa de Portugal, onde a gente faz pesquisa de reputação, ou seja, todo produto que ele é testado para entrar no mercado, ele é validado, e a gente, quanto pessoa. Então a gente tem essa ferramenta que é muito legal, então a gente faz pesquisa de forma anônima com as pessoas do seu dia a dia, familiares, amigos, e aí a gente descobre de fato o que elas pensam sobre você. É um trabalho bem legal. Isso daí, eu só fazer um parênteses, no workshop, teve aí um pedacinho dessa ferramenta e eu mandei ali para 5 pessoas mais próximas ali do meu convívio, meu chefe, minha esposa e 3 amigos mais próximos. Caraca. E eles foram sincerão, assim? Foram. Mandaram ver? E vou te falar,
das 5 coisas ruins sobre mim, os 5 falaram. E eu não tinha essa percepção. Você jura? Caramba. Olha que legal isso. Cara, é uma coisa que aí você traz a realidade e fala assim, pô, será que essa é a visão que as pessoas têm sobre mim? Então, se é uma coisa negativa pra eles, a gente tem que mexer, tem que mudar. E eu acho que eu tô tentando trabalhar isso. E isso porque você perguntou, tete a tete eles responderam. Quando não é anônimo. Foi na mensagem daquele Isso, na mensagem. Quando é mas anônimo, então o pessoal vai anônimo falar vem tudo. mais. Vem muito mais. Bom, e aí a gente tem o treinamento de mentoria, na verdade, que a gente fala de performance, que é mentorar pessoas, é media training, né, para poder falar em público, mas aí individualizado. Temos o IDS, que deve estar vindo com agenda agora para setembro. Samuel também participa. A gente fala de marca pessoal. No meio da mata, são 3 dias. É uma experiência, eu falo que é uma experiência IDS, o nome, identidade e essência. E a gente fica sexta, sábado e domingo, é transformador. E as parcerias que a gente tem com, enfim, infinidade de áreas de comunicação. Um mentorado, quando ele chega para mim e a gente desenvolve ele, ali eu consigo no processo descobrir. Às vezes ele tem problema de fono, ele tem problema de tem que ir para um teatro, uma escola de teatro. Às vezes ele tem um problema de até uma academia. Então a gente vai encaminhando ele, mas ele vai percebendo e entendendo. Então, às vezes aquela coisa que todo mundo fala e não vai, não destrava, na marca pessoal a gente consegue pôr ele para fazer. Encaminha ele, né? Você não vai falar diretamente, ó, tem frango aí, vai pra academia. Mas sabe qual é a diferença da marca pessoal? É que eu não necessariamente tenho que falar, ele vai se perceber. Porque a gente faz de uma maneira, a gente usa psicanálise como base de fundo, né? Com as ferramentas, são 17 ferramentas aplicadas, e ali dentro a pessoa ela começa a se perceber, porque de fato eu falar para você o que você tem que fazer, não vai conectar. Agora quando eu faço com que você perceba e você queira, aí é diferente, aí o resultado vem. E aí eu tenho N resultados, N pessoas, você deve ter acompanhado alguns, sim, casos pessoalmente. Aí você fala, opa, por que mudou? Mudou porque se percebeu. Show de bola. Sim. Eu queria colocar ele agora numa saia justa. Não combinei com ele também. Tava indo eu queria que ele desse um presente para quem tá aqui ao vivo, para poder ter uma possibilidade de conhecer um pouquinho do trabalho do Anderson. Disponibiliza alguma coisa relacionada ao workshop para uma pessoa. A primeira que fala eu quero aqui no chat. Certo. Olha, eu poderia dar, por exemplo, uma ida no workshop, mas ele lotou hoje cedo. Então a gente fechou as 25 vagas e o próximo vai ser só em junho. Não precisa ser de graça, tá? Não é isso que eu quero, não. Ser. Não, mas nem pra venda agora, não tem, graças a Deus, a gente lotou. Amém. Eles, mas entra em contato pra gente falar a agenda dos próximos. Do Comunica também não tem o que te dar. O que eu posso dar pra... Como é que funciona isso aqui? É um presente? É O que você achar que deve fazer. Bom, faz o seguinte, ó, quem então coloca, como é que é o nome? Eu quero. Colocar eu quero. O primeiro. Vai ganhar, primeiro eu falo, né? Ixi, eu vou colocar vai então. ganhar 1 hora de consultoria, um presente. Ó. Que é isso. Cara, pronto. Que é isso. Vou digitar eu aqui, eu quero. Eu que vou digitar primeiro. Digitei, fui o primeiro. Isso. Fui o primeiro, sério, de verdade. Foi mesmo? Nossa, eu fui o primeiro. Olha só. Cadê a câmera aqui, ó? Aproxima na câmera. Eu quero, fui o primeiro. Pronto. Aqui, ó. Então, perdeu, Bia. Porque eu tô no vamos fazer contest, o seguinte, não é nem o meu. Vamos fazer o seguinte, Bia, vocês, como um presente eu dou 1 hora para cada um, quem respondeu eu quero fora de vocês, aí ganha também, pronto. Aí, corre, vamos ver se alguém vai tempo responder. ainda. Agora ficou Dá justo tempo. pra mim. Enquanto alguém vai comentar aqui, eu quero, Ainda. né, vamos falar um pouquinho agora da divulgação das nossas redes sociais, Bia? Vamos. Quem já tá entrando na parte de encerramento. Vamos lá, então nosso Instagram primeiro, né, o Concast.podcast. Mário Ricardo foi quem ganhou. Olha só, Quem ganhando foi? tudo. O noivo dela Meu ganhou. noivo. Pronto, então tá ótimo, aí a gente já faz Já tá em casa, tá então. em casa. Que legal. Show. Então é isso, nosso Instagram, concast.podcast, sigam a gente lá, a gente tá aumentando nossos conteúdos, né, a gente tá postando bastante Reels interessante. Olha eu gravando aqui o Reels aí. A gente fez agora Mudando semana passada a gente gravou um conteúdo agora de Reels já editado, já mais certinho, e a Bia tá começando a falar, legal, tá começando. legal. Nosso YouTube aqui, se inscrevam aqui no nosso canal, por favor, ative o sininho, curta, compartilhe, Vixe, é muito uma galera importante comentou pra que gente. era, agora já era, mano. E aí, agora já foi. O Léo Gomes quer, a Josi Silva quer. Rapaz, perderam o time, já era. A gente também tem o TikTok, né? E o Kawaii, eu sempre esqueço o nome dessa plataforma, Kawaii, que também é Concast Podcast. Sigam a gente lá. A gente tá um pouco travado lá, né? Mas a gente vai voltar. A gente tem que voltar a fazer o cronograma de postagem, porque eu vou te falar uma coisa. Não é fácil trabalhar de rede social, viu? Não As é. pessoas acham que é simplesmente estar aqui na frente da câmera e começar a falar um monte de abobrinha aqui, né? Que não é o nosso caso. E não é. A preparação para isso acontecer demanda
muito estudo, né? Muito questão de conhecimento. Gravar os vídeos não é fácil. Eu faço muito vídeo. Quem me segue nas redes sociais, eu faço muito stories com muita naturalidade. Faz mesmo. Mas aí na hora que a gente veio pro estúdio gravar um vídeo pra gente fazer direcionado, editado. Foi difícil, hein? Foi bem difícil. difícil. Mas foi a primeira experiência, né? A gente vai empresa, né? fazer da forma correta, e né? a gente tem que saber dividir, né, o tempo de a gente estar na nossa atuação de fato, que é a venda, prospecção contínua, e a gente usa muito a rede social para isso. Sim. Mas a produção aqui de tudo que envolve o Concast e os vídeos que a gente faz na internet não é fácil, não. É complicado. O dia engole a gente às vezes, né? A gente Exato. acaba esquecendo. E ainda fazer com tudo, conectar ali com a meta, pra meta ajudar a gente. Exato. Agora E aí mudou. a gente tem que saber jogar o jogo do Nossa, algoritmo, né? Senão a gente acaba trabalhando e nunca vai ver um resultado, né? É uma Então luta, é uma luta é uma luta diária. que ele, inclusive, está em constante alteração, né? Todo dia. Enfim. Então, o pessoal É já isso. foi. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, aí chama no particular o Anderson e se vira com ele. Muito bom, muito Botei o bom. Anderson Massagem Chama, aqui, chama não é a um gente que problema, faz. mas- Porque, ó, tem bastante gente aqui, viu? Tem bastante. E Anderson, agora a gente já partindo para o encerramento, eu queria te agradecer imensamente aqui esse papo que a gente teve, super leve, descontraído, com conhecimento extremamente alto, né? Qualidade, né, Bia? Hoje certeza. foi uma aula, Foi inclusive, um pra mini gente. curso aqui, né? Um mini curso, pelo amor de Foi Deus. um mini gente. curso e, assim, uma prévia, pontinha né? do iceberg de todo o conhecimento que esse cara tem. Então, agradeço de coração ter aceitado esse convite, né? Gratidão. Vou continuar te divulgando mais nas redes sociais, porque eu sou, de fato, um admirador seu hoje, Poxa, da obrigado, tua questão cara. pessoal e profissional. E, né, ver se numa outra oportunidade a gente consegue desenvolver algo maior, assim, Com né? Pra certeza, gente eu poder, tô ansiosa aqui. né? Já tô ansiosa. Vamos Gratidão. marcar isso aí. Obrigado mesmo, Anderson. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a sua audiência, você que nos assistiu. Espero que eu consiga ter alcançado o coração com insights, né, para que você deslanche cada vez mais. Muito sucesso para todos que estamos aqui, porque o sol nasceu para que todo mundo brilhe. Então, Exatamente. gratidão. Isso aí. Só solta mais última vez aí os teus redes sociais para o pessoal firmar. Show! É @AndersonZanquim, lá você vai ter o Linktree, você tem meus sites, tem vários sites de cada produto, aí eu mando para vocês qualquer informação, pode me chamar no direct, pode tirar dúvidas, eu gosto, viu? Depois do podcast o pessoal vem e eu tiro dúvida mesmo, viu? Ele responde, tá? Ele responde. Ele responde. Isso foi eu mesmo. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até uma Obrigada, próxima. gente.